Oi, eu sou Diniz Vieira. Hoje eu trago para você um exercício poderoso de telepatia para entrar na mente de qualquer pessoa e atrair a pessoa amada pela força vibracional dos seus pensamentos. O universo é feito de energia e a mente humana é o dispositivo mais poderoso que existe, capaz de emitir sinais vibracionais que chegam até quem você deseja. Quando você pensa intensamente em alguém, com foco e emoção, essa pessoa inevitavelmente recebe essa vibração. Nesta prática, você vai aprender a direcionar a sua energia de forma consciente, primeiro através da visualização, criando a cena exata da conexão que você deseja viver. Depois, ao cair no sono ouvindo as sugestões subconscientes, sua mente continuará enviando mensagens durante a madrugada, atraindo a pessoa diretamente para você. Seja para chamar a atenção, despertar saudade ou aproximar a pessoa amada, este exercício de 7 noites mostrará a você o poder real da sua mente e da sua vibração. Então, prepare-se porque essa pessoa vai te procurar e será a prova de que seus pensamentos podem atravessar qualquer distância e realizar aquilo que você tanto deseja. Antes de prosseguir, é importante que você clique no like, deixe um gostei neste vídeo como forma de gratidão pelo nosso trabalho. E se você quer definitivamente atrair a pessoa que você ama, fazer uma pessoa gostar de você e se apaixonar, tudo isso em 21 dias, você precisa conhecer o Método Alpha para o Amor, o nosso treinamento mental da lei da atração. Para saber mais detalhes, basta você clicar no primeiro link da descrição deste vídeo. Comece fechando os olhos. Antes de iniciarmos o processo de entrada na mente da pessoa, precisamos limpar nossa energia para que a mensagem que queremos enviar durante a noite seja uma mensagem limpa, clara, sem interferências. Para isso, eu peço que você se imagine olhando para as palmas das suas mãos. Agora veja uma energia de cor violeta começar a fluir entre os seus dedos, se expandindo até as palmas das suas mãos. Essa energia violeta cobre agora as suas mãos completamente. Essa é uma energia curativa e poderosa. Agora imagine você aproximando essas mãos luminosas do seu rosto. Visualize essa luz violeta se expandindo por todo o seu corpo. Mentalmente, vá passando essas mãos por todo o seu corpo. Nesse momento, sua energia atual vai sendo limpa e purificada, dando espaço para uma vibração forte e poderosa. Sinta uma sensação de leveza, como se você agora sentisse que está pronta para iniciar uma nova jornada. Agora diga mentalmente o nome dessa pessoa que você quer influenciar. Traga à sua mente o rosto dessa pessoa. Veja essa pessoa à sua frente, de corpo inteiro. Agora, em sua imaginação, erga sua mão direita, que está iluminada pela energia violeta, e então sopre essa energia em direção da pessoa que você quer influenciar. Veja essa energia violeta entrando na mente dessa pessoa. Você começa agora a criar uma conexão vibracional com essa pessoa. Mais uma vez, sopre a energia violeta que está em você na direção dessa pessoa. Veja essa energia violeta entrando na mente dessa pessoa. Para concluir, sopre mais uma vez a energia violeta na direção dessa pessoa.
Veja essa energia violeta entrando na mente dessa pessoa. Agora se aproxime ainda mais dessa pessoa e agora fale no ouvido dessa pessoa os seguintes comandos. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Agora você vai dizer livremente o que gostaria que essa pessoa fizesse por você. Diga como quer que ela haja com você. Pronto, volte a repetir. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Agora escute este som, enquanto uma onda magnética atrai essa pessoa vibracionalmente até você. Uma grande conexão espiritual está sendo criada e fortalecida a partir de agora. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama.
Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você.
Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me.
Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre.
Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você.
Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção.
Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção.
Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você.
Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me.
Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me.
Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você.
Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você.
Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Nesta madrugada, a pessoa vai ouvir a sua mensagem. Nesta madrugada, a pessoa amada vai pensar em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sonhar com você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai acordar pensando em você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai sentir desejos por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai perceber o quanto te ama. Nesta madrugada, a pessoa amada vai lembrar de algum momento que viveu ao seu lado. Nesta madrugada, a pessoa amada vai se apaixonar por você. Nesta madrugada, a pessoa amada vai querer muito ouvir a sua voz. Nesta madrugada, a pessoa amada vai ouvir a sua voz chamando por ela. Nesta madrugada, a pessoa amada vai descobrir que quer estar com você para sempre. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu,
vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me. Apenas eu, somente eu, o único foco da sua atenção. Apenas eu, somente eu, vibrando em sintonia com a sua mente. Ouça-me, escute-me, perceba-me.